Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Para você que não me conhece, eu sou o Comandante Pérez, comandante da CEMIL, Capelania Evangélica Pré-Militar do Brasil, e comandante do BPMA. BPMA é a Brigada de Formação Pré-Militar. Eu sempre falo aqui, sempre explico, né, para que você possa entender de forma clara e objetiva as nossas razões sociais, né? Somos uma instituição de ensino pré-militar e também uma instituição de capelania evangélica para atender aí a todos quantos precisam de ajuda espiritual, né? Todos quantos precisam aí de uma palavra de aconselhamento. Antes de começar aqui, nós temos um tema muito propício aqui, que é a atuação pastoral na capelania. Então eu vou explicar para vocês a diferença, ok? Mas antes de explicar, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ok? Se inscreva aí no canal, dê o seu like e ative o sininho para as notificações, né? Para que você receba as notificações do próximo vídeo, ok? Então, vamos lá. A diferença do pastor para o capelão, ok? Existe uma diferençazinha, né? Não que um é superior ao outro. A diferença é entre campos de trabalhos eclesiásticos. Um pastor, por mais que ele seja dotado de conhecimento bíblico, seja uma pessoa formada, né, uma pessoa cursada aí no seminário teológico, ele tem o seu campo de atuação, tá? Qual é o campo de atuação do pastor? O campo de atuação do pastor é exatamente a igreja. O pastor está privado da igreja. Ok? É que nem um sacerdote. O sacerdote cuida do templo. O pastor é um sacerdote, ele cuida do templo. A ocupação do pastor é cuidar das ovelhas que estão na sua responsabilidade dentro da igreja, né? Ele vai dar aconselhamento pastoral no seu gabinete, ele vai dirigir o culto, ele vai cuidar das ovelhas, ele vai preparar o sermão para aquelas ovelhas. Então, o campo de trabalho do pastor é atender a igreja e suas congregações e ali, né, a vizinhança daquela igreja, em torno daquela igreja, em torno do bairro que ele se encontra, né? Existem certos limites para um pastor que é apacentador de ovelha. Por que certos limites? Porque ele não pode ficar muito ausente da igreja. Essa é a diferença. Ele não pode ficar muito ausente da igreja, porque a igreja precisa do pastor presente na igreja. Então é a diferença entre o pastor e o capelão. O pastor pode fazer algumas viagens? Pode, mas ele tem que ir e voltar rápido, porque nem todos entendem, né? Então a presença do pastor na igreja é muito importante. Ele vai aprender alguns critérios dentro da igreja, né? Ele vai ser um bom administrador, ele vai ter que trabalhar com a administração da igreja, né? Tem toda uma coluna de responsabilidade que cabe a um pastor, né? Então, para ser um pastor e um capelão, para fazer trabalho de campo, ele vai ter que escolher, ou ele vive como um capelão, ok? Atendendo o campo do capelão, ou então ele vive como pastor, ok? É dos ministérios. Ele segue no ministério pastoral, que está totalmente restrito à igreja, ou ele segue no ministério de capelão. Então, cada um faz o seu trabalho. A diferença é que o campo de trabalho de um pastor é a comunidade que ele toma conta. Ele tem que ter tempo, né, para a sua comunidade, né, para o rebanho que o Senhor colocou na sua responsabilidade,
ok? Por mais que ele seja habilitado, né? Por mais que ele tenha aí seminário, ele seja uma pessoa dotada de conhecimento, o campo do ministério pastoral é administrativo para a igreja. Já o capelão não. O capelão, a diferença do pastor para o capelão, tá? Que o capelão não precisa ser necessariamente ser um pastor. Lembrando que qualquer membro, qualquer obreiro, qualquer irmão que tenha vocação para fazer o trabalho de evangelismo, trabalho de campo, ele pode ser um capelão desde que ele seja membro de uma igreja. Ele precisa ser membro de uma igreja para poder ser um capelão, né? Precisa ser uma pessoa, né, que gosta de ler a Bíblia, dotado do conhecimento bíblico, seja uma pessoa que é de oração, tá? Tem que ter o hábito de orar, de jejuar e de ler a Bíblia, porque o campo do capelão é um campo mais estreito. A diferença é essa, o campo do capelão é um campo mais estreito. Por quê? Aonde é que estão as ovelhas, o rebanho do capelão, as pessoas a qual ele vai arrebanhar, a qual ele vai cuidar, né? Vamos lá, presídios, né? Não é qualquer pessoa que está pronta, preparada para entrar em um presídio. Se você não sabe, os demônios mais violentos que você possa imaginar estão nesses lugares. Presídio, né? Pessoas que estão ali, que foram acometidos de crimes, pessoas que praticaram crime, homicídios, né? Mortes às vezes cruéis, pessoas que estão ali porque traficaram, porque fizeram um delito grave e estão ali, né? Cumprindo a sua pena. Você acha que não há uma legião de demônios ali? Sim. Então o capelão precisa estar pronto para entrar em um lugar desse, tá? Hospital. Existe demônios que rondam os hospitais, demônios da morte, irmão, né? Que anda ali rondando os hospitais para ceifar as vidas. Às vezes a pessoa entra dentro de um hospital, entra sentindo uma dorzinha no braço, e quando pensa que não, a notícia vem para a família, aquela pessoa vem a óbito, né? São lugares, campos de atuação de um capelão, onde você vai trabalhar, levar assistência religiosa. Então, para entrar nesses lugares, você precisa estar pronto, você precisa estar aí, né, constantemente em jejum, oração, tá? E preparado dentro da palavra, né? Então, a diferença do campo de trabalho para um pastor e do campo de trabalho para um capelão é essa. O capelão lida com o mundo cá fora, né? Ele vai levar a palavra de Deus aos que estão necessitados, os que estão atribulados de espírito, que estão endemoniados. O que Jesus disse? Que os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Imporão as mãos sobre os enfermos ficarão curados. Existe uma elite de pessoas que vai para a igreja, procura a igreja para receber a oração da fé e ser curado. Mas existe também uma elite de pessoas, de passagem, milhares de pessoas, que não tem condição de ir para a igreja, porque estão detidos, estão presos, né? Alguns estão hospitalizados, alguns estão dentro do asilo, né? Totalmente exilado para terminar os últimos dias de sua vida lá no asilo. É o campo do capelão. O capelão precisa ir no asilo, levar a palavra de Deus, mas vão preparados, né? O capelão precisa ir nas escolas, levar a palavra de Deus. Já pensou se o pastor deixar a igreja para ir lá para a escola levar a palavra de Deus? As ovelhas aqui na igreja vai ficar sem a ausência do pastor, vai ficar ali sem o pastor, sem a presença do pastor, porque o pastor vai estar ausente. Então, para isso entra o missionário, entra o capelão, que vai fazer um trabalho. Qual é a diferença? A diferença é que um capelão, como eu sempre falo nos demais vídeos, que o capelão ele não pode pregar religião, nem sequer falar o nome da placa da sua igreja.
porque aí então ele vai estar aí indicando a sua igreja para as pessoas. Então o certo é fazer a obra de Deus sem ferir os princípios bíblicos, sem ferir a ética pastoral, sem ferir aí, né, os princípios da religião de cada pessoa. Então, no asilo precisa do capelão. Internatos, né? Olha quantos adolescentes estão nos internatos, detidos porque fizeram arte lá fora, né? Praticaram crimes lá fora, estão detidos nos internatos, né? É o campo do capelão, não é verdade? Capelania dentro da empresa é muito importante, né? Tem muitos empresários que estão aí entrando em quadro depressivo porque a empresa está entrando no vermelho, né? E ele não sabe mais o que fazer. Ele precisa de um assistente espiritual, ele precisa de uma pessoa que esteja ali orando, intercedendo a Deus pela vida desse empresário, orando pelos funcionários. É o campo do capelão, né? Futebol, capelania esportiva, né? Ali precisa de um capelão para fazer a oração, né? A temperatura esquenta quando os jogadores entram em campo, né? E às vezes eles entram em confronto. Quantas confusão nós não vemos aí no campo de futebol causada por jogadores, né? Na pressão da torcida. Precisa de um capelão. Então, o campo da capelania é um campo vasto para você que é capelão trabalhar. Então, a diferença é atuação pastoral na capelania. O que é atuação pastoral na capelania? O capelão também, ele faz o trabalho de um pastor, né? Existem aqueles que são pastores, assim como eu sou pastor, mas trabalho no campo de capelania e apacento. Eu sei conciliar as duas coisas, né? Eu confesso para você que não é fácil, não é fácil. Graças a Deus eu tenho os meus auxiliares, que quando eu preciso sair para fazer o trabalho de campo de capelão, eles ficam na igreja e me substituem ali até que eu retorne. Mas e aquele pastor que não tem substitutos, porque ninguém quer abraçar a obra? É somente ele. Então ele não pode sair. Ele tem que ficar ali privado da igreja e se dedicando ao templo, ok? Junto com as suas ovelhas. Mas o capelão não. O capelão ele tem a cidade inteira, ele tem o estado inteiro, ele tem o país inteiro para fazer a obra de capelania. Gente, você que é capelão, eu te convido, vai ao Hospital do Câncer, vai lá, converse com a direção, faça um trabalho de campo dentro do Hospital do Câncer. Tem muita gente enferma lá, que precisa de ouvir uma palavra de conforto. Lá está precisando de um capelão. Vá até um presídio, você gosta de fazer trabalho carcerário, vá lá num presídio, converse com o diretor, ofereça ali atendimento espiritual, assistência religiosa. Ele vai gostar, ele vai com certeza te contratar para você fazer um trabalho lá, né? Às vezes tem pessoas que está preso lá, se não receber uma orientação, um aconselhamento, ele sai pior do que ele entrou. É isso, né? Aconselhamento. Seja um conselheiro espiritual, seja um conselheiro, né? A diferença de um capelão para um pastor é essa. O pastor tem a igreja, o capelão tem a cidade, tem o país, tem o estado, para ele poder fazer a obra de Deus. Tem muita gente aí precisando. Vamos lá, comunidade evangélica, evangélicas, né? Também precisa de um capelão. O que é uma comunidade evangélica, né? No sentido assim, expansivo, são as igrejas. Tem muitas igrejas aí que precisam receber palestras construtivas e o capelão entra nisso aí. O capelão entra exatamente nesse campo, oferecendo o seu trabalho de palestrante para notificar a comunidade evangélica que eles precisam estudar a palavra, que eles precisam se dedicar à Bíblia, né, para ter aí um melhor entendimento para fazer a obra de Deus. Você pode ser um palestrante, pode viajar ao Brasil dando palestra. Eu viajo o Brasil dando palestra, né? São inúmeras palestras que a gente dá, tanto cursos que são marcados para a gente poder fazer, como igrejas que nos convidam para dar palestra,
tem várias palestras maravilhosas, palestras sobre casados, palestras sobre o mundo missionário, sobre o trabalho carcerário, o trabalho hospitalar, né? Então, dentro do curso da capelania, a gente ensina as manobras que um capelão tem que aprender para evangelizar dentro de um presídio, evangelizar dentro de um hospital, fazer a obra de Deus, né? De uma forma respeitosa, né? Aquela entidade e respeitosa a pessoa que vai ouvir a palavra de Deus por intermédio de um capelão. Seja um capelão, né? Venha fazer parte da família de capelania, tá? Eu sou o comandante da CEMIL, tá? E quando o capelão faz o curso com a gente, ele tem direito de adquirir os acessórios da nossa instituição. Não é para sair por aí dando carteirada nas pessoas, dizendo eu sou, eu faço. Não, você não faz nada, tá? Você é um servo de Deus e os seus documentos é só para um fim: levar a palavra de Deus e ser apresentado quando você for questionado por alguma autoridade, né, a quem você representa, se formou aonde, e nós estamos aqui para te dar a cobertura e notificar as autoridades que você fez o curso conosco e está devidamente habilitado para fazer a obra de capelania em campo, tá? Então, quando se formam na nossa instituição, onde nós damos os cursos, a gente damos aquele aluno que se forma, ele recebe o seu certificado de formação, recebe a tua credencial funcional, né, de capelão, e também ele vai ter acesso aos outros acessórios, que já são acessório. O direito da formatura é o certificado, material didático, certificado e a credencial de capelão. Mas tem os acessórios. E quais são os acessórios que ele vai receber, né? Ele vai ter o direito de poder adquirir com toda tranquilidade. Ele vai poder adquirir aqui, ó, né? Tá aqui, ó, esse certificado, ó, capelão, tá bom? Autoridade eclesiástica, tá vendo aqui, ó? Ele vai ter aí, né? Ó, certo? Ele vai receber para quê? Para poder botar aí, tá bom? A sua credencial de capelão. Então ele vai receber esse material, ele vai poder adquirir esse material e também ele vai poder adquirir também aí, ó, esse lindo distintivo de bolso do capelão, tá vendo aí? Do capelão, tá? Ele vai poder usar tanto no cinto como também vai poder botar aqui no pescoço e ele vai estar aí apresentando aí a sua autoridade eclesiástica, mas em locais de trabalho dele. Não é para sair por aí com distintivo pendurado no pescoço e no cinto ou dando carteirada nas pessoas, não. Você não está autorizado a fazer, até porque você não é polícia para fazer isso, tá bom? Você não é policial para fazer isso. Você é uma autoridade eclesiástica, tá? Esses documentos aqui é para você notificar a tua presença no lugar que você está trabalhando, para todos saber que você é um capelão. A carteira é para você, ó, se identificar, tá bom? Que você é uma pessoa habilitada para aquele trabalho de assistência religiosa naquela entidade, seja hospitalar, seja prisional, seja na creche, seja na escola, em qualquer campo que você esteja trabalhando, você tem os seus documentos para você provar que você é uma pessoa habilitada para fazer. Venha para a CEMIL, faça parte aí de nossa capelania, o link está na descrição, ok? Pode fazer seu comentário, dê aí, tá? O seu like, ok? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as próximas notificações, tá? Vale a pena fazer parte da família CEMIL, vale a pena fazer parte do BPMA, Brigada de Formação Pré-Militar, onde trouxe a capelania para atender você, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo, você que está no Brasil, você que está fora do Brasil. Se você quiser
né, nos ajudar também, é só entrar em contato conosco, ajude, né, o nosso canal, ajude a nossa instituição a fazer aí, né, essa missão de Cristo Jesus, que é levar a palavra ao coração do simples, ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de dar o seu like, nem ativar o sininho. Até o próximo vídeo, ok? Onde nós vamos estar trazendo aqui outro tema maravilhoso sobre a capelania e o mundo eclesiástico em o nome do Senhor Jesus.